Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre responsabilidade por dívidas na sucessão empresarial. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a responsabilidade tributária na sucessão empresarial. E agora, nós vamos falar sobre a responsabilidade pelas dívidas civis ou comerciais. As dívidas civis, elas podem ser decorrentes de dívida com fornecedores, dívidas bancárias. Então, a gente vai falar sobre essas dívidas de natureza civil ou tributária. A regulamentação dessa responsabilidade está no Código Civil e principalmente no artigo 1143. Vamos relembrar, né? Sucessão empresarial ela ocorre com a modificação da titularidade da sociedade empresária, da empresa. Não é a venda, por exemplo, de um bem, não é a venda até do ponto, do local, porque pode haver uma segmentação. Você pode vender o ponto comercial e não necessariamente ter uma sucessão empresarial. Porque houve o quê? A venda daquele estabelecimento, a venda daquele imóvel, de algo assim, que impacta sim na atividade comercial, mas não é uma sucessão empresarial. Por quê? Porque você continua a atividade, continua sobre os mesmos nomes em outro lugar, enfim. Sucessão empresarial, no caso, é quando a atividade passa a ser desenvolvida por outro administrador, novas pessoas. Então, o contrato que formaliza essa sucessão, essa compra e venda do estabelecimento comercial, do fundo de comércio, de tudo isso, é o trespasse. Esse é o nome do contrato de compra e venda do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial. Não estabelecimento não é só o prédio. Entendeu? Pode ser o prédio, mas você pode vender o prédio e continuar a atividade comercial, entenda? Seguindo, o artigo 1144, ele fala que o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. O artigo 1145 diz que, se o alienante não restar em bens suficientes para solver seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento desses de modo expresso ou tácito em 30 dias a partir da notificação. Eu li os dois artigos juntos para a gente entender um pouco melhor essa questão da sucessão empresarial. Esse contrato que alienou, ele produz efeito entre as partes, como qualquer contrato. Mas para produzir efeitos perante terceiros, ele precisa ser averbado no registro público de empresas mercantis e publicado na imprensa oficial. É também importante que, quando ocorrer essa transação comercial, o alienante ele não fique insolvente, ele não fique impossibilitado de solver o seu passivo. Porque aí a eficácia, ela depende do pagamento de todos os credores ou da autorização desses credores no prazo de 30 dias. E essa autorização pode ser expressa ou tácita. Respeitados todos esses requisitos, ou seja, ele continuou solvente, capaz de pagar o seu passivo,
ou ele comunicou e foi aceito, essa venda produziu efeitos perante a terceiros, com registro, no registro público de empresas mercantis, então ocorreu a transação. Então vamos entender o que acontece quanto à responsabilidade do adquirente. Então, após o trespasse, o adquirente ele pode ser responsabilizado pelas dívidas civis comerciais anteriores ao trespasse. A gente viu que existe a possibilidade de responsabilização pelas dívidas tributárias. Só que aqui também há a possibilidade. E quando? O 1146 do Código Civil diz assim: o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Veja, aqui a responsabilidade do adquirente ela é possível, porém ela só é possível se os créditos estiverem regularmente contabilizados. As dívidas elas podem estar vencidas ou serem vincendas, mas esses créditos têm que estar regularmente contabilizados. Se eles não estiverem regularmente contabilizados, o adquirente não responde. Quem responde? O alienante. Ele pode ser responsabilizado, mas o adquirente não. O adquirente só responde em solidariedade. E aí a responsabilidade do adquirente é solidária em relação com o alienante pelo prazo de 1 ano, se os créditos forem vencidos da publicação e se os créditos forem vincendos, ou seja, ainda não estiverem exigíveis, ainda não estiverem vencidos, da data do vencimento, ok? E a responsabilização dele é pelo prazo de 1 ano. Após o trespasse, o adquirente ele se subroga nos contratos. Para o desenvolvimento da atividade empresarial, obviamente, os gestores eles travam relações, direitos, eles contraem direitos e obrigações, eles realizam, eles fazem contratos com os fornecedores, com quem quer que seja. E o que acontece quando há sucessão empresarial? Em regra, há subrogação, e a gente vai ver aqui no artigo 1148. Salvo disposição em contrário, então pode haver acordo, previsão contratual diferente. Salvo disposição em contrário, a transferência importa subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. Caso exista um contrato de caráter pessoal, obviamente, ele não vai se subrogar. Se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindirem o contrato em 90 dias a partir da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada nesse caso a responsabilidade do alienante. Então veja, o que acontece? Os terceiros, eles podem rescindir os contratos se houver justa causa. Eles têm que rescindir esse contrato em 90 dias a partir da publicação da transferência. E no caso de havendo essa justa causa, eles rescindirem o contrato, você pode responsabilizar o alienante. É importante essa configuração. Então, no caso do trespasse, há a subrogação nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, certo? Há subrogação. Porém, se eles tiverem caráter pessoal, não há subrogação. E se houver uma justa causa e houver a rescisão dos contratos pelos terceiros, o que acontece? A responsabilidade do alienante, a possibilidade de responsabilização do alienante. Também é importante mencionar a disposição do artigo 1147 do Código Civil. Ele fala de uma quarentena legal. A lei estabelece um prazo em que não deve haver concorrência entre alienante e adquirente em caso de sucessão empresarial. Vamos ler o 1147. Não havendo autorização expressa, ou seja, por contrato pode ser acordado de forma diversa, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência
ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso do arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. E, por fim, é importante estabelecer a sucessão empresarial de fato. O informativo 737, ele estabelece que eu vou ler aqui a disposição do informativo. Ele diz assim: a caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quanto aos elementos indiquem que houve o prosseguimento da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Aqui no caso, é quando a sucessão empresarial ela não é clara. Você comprou e aparentemente comprou só o imóvel, mas na verdade houve uma sucessão empresarial, houve a subrogação nos contratos, as pessoas continuaram a prestar o serviço. Isso é uma espécie de fraude. Então, o STJ, através da sua 4ª turma, diz que resta configurada a sucessão empresarial. Então, essa foi o nosso 2º vídeo da série sobre a sucessão empresarial.